nossos eventos, né? E aqui o pessoal, a maioria é ligado na área da saúde, né? Então esse tema foi justamente escolhido por conta, né, de nós termos observado que essa questão da gestão da saúde pública através da informática, né, até através da tecnologia da informação, certamente, e até em outros municípios que já está começando a ser implantado, isso ajudou muito no tratamento não, na prestação de serviço ao usuário. Entendeu? O professor Carlos, vou até dispensar a leitura do currículo dele, mas é doutor em ciência da informação. Então conhece muito dessa parte de informática, tem muitos livros editados a esse respeito. Ele vai passar um pouquinho para vocês dessa experiência que ele tem, né, a respeito da informatização, para que a gente possa, né, tá passando isso para os nossos pares aí, até porque nós temos aí o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o vice-presidente, né? Tem mais um conselheiro nosso chegando aí também, que faz parte. E são testemunhas de que existe essa necessidade de estar se implantando essa tecnologia na informatização dos prontuários. Entendeu? Isso vai dinamizar a rotina de trabalho até dos profissionais, né? Nós temos profissionais aqui que atuam na área da saúde, que já se manifestaram no sentido de que a informatização é imprescindível nos dias de hoje, né? Enfim, e também nosso atual secretário de saúde, já se manifestou também no sentido de que tem um projeto para ser implantado nessa gestão dele. Vamos ver, né, se ele vai conseguir fazer. E o objetivo nosso era até trocar essa ideia, né, para poder ajudá-lo. Para poder ajudá-lo, né, o conselho ele existe para somar, né, para poder, né, e tentar ajudar a saúde, a gestão pública, né, a Secretaria de Saúde, a passar isso para o usuário final, que, sem sombra de dúvidas, é o que o povo precisa hoje em dia. Certo? Eu só reitero também a satisfação em receber vocês todos que são ligados à saúde, porque a gente percebe a carência que os próprios mecanismos da saúde impõem, né? Então é difícil discutir saúde junto com o pessoal de saúde ou com as secretarias. Então a OAB servindo de palco para esse debate nos engrandece muito, nos deixa muito satisfeito. Eu pessoalmente posso fazer um depoimento aqui. Eu sou casada há quase 30 anos com um médico, que é filho, meu sogro é médico, meus cunhados são médicos, eu tenho a honra de ter um filho primeiro-anista de medicina e sempre percebi a dificuldade do diálogo, sempre percebi a desconstrução da saúde pública nesses quase 30 anos de convívio e é lamentável a gente, não só para a comunidade como um todo, que deixa de receber a obrigação constitucional da saúde, como também do próprio servidor de saúde, que é o médico, e que vem sendo desprestigiado nesse contexto todo. Então, eu acho que isso realmente agrega, a OAB estar junto e fazer essa prestação, isso nos deixa particularmente felizes. Então, é por isso que eu reitero a satisfação e disponibilizo a casa sempre que você achar necessário. Obrigada pelo momento aqui de vocês. Feitas essas considerações, o professor Carlos Nepomuceno estará com a palavra, né? E depois, ao final da explanação, a gente pode trocar ideias aí, que o professor ele tem sempre uma saída. Isso, conhecido como Nepo.
Nepô. Que no Brasil, para fazer sucesso, com só 4 letras, né? Zico, Pelé, Xuxa. O Lula é a exceção que está agora na regra. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu tenho, por necessidade, que vocês devem imaginar, tenho vindo muito a São Paulo trabalhar, porque o Rio de Janeiro, a situação lá não está legal. Então eu tenho vindo muito a São Paulo, e eu tenho aqui a nossa amiga Rosilma, minha aluna, já de vários carnavais, e aí toda vez que eu venho, eu falo, Rosilma, vamos aí a Santos brincar de Baixada Santista. Já é a segunda vez que eu estou vindo, e eu tenho um trabalho muito grande nas prefeituras. Agora, por incrível que pareça, o pessoal achava que a Prefeitura do Rio ia ter uma ação assim, um pouco mais conservadora, ao contrário, a Prefeitura está querendo fazer determinadas coisas, estou voltando talvez para a Prefeitura para trabalhar com eles, né? E algumas outras prefeituras. E eu queria colocar para vocês esse trabalho que eu tive lá na Prefeitura, para a gente depois entrar na discussão da saúde especificamente, porque o problema é mais ou menos genérico. Vou colocar um número para vocês, porque quando a gente trabalha com número, a gente sai um pouco da fumacinha e do mimimi, para a gente entrar numa coisa concreta. Eu vou botar um problema para vocês, que é o problema que a gente enfrentou lá na Prefeitura do Rio, como um desafio. E eu acho que esse é o paradoxo para todos os administradores públicos a ser pensados. Que é um dado. O Rio de Janeiro hoje tem 10 mil ônibus. 10 mil ônibus circulam no Rio de Janeiro. Quantos fiscais vocês imaginam que tem o Rio de Janeiro hoje para fiscalizar os 10 mil ônibus? Chutem aí, por favor. 10. Hã? 200. 200? Quantos? 200. 200. Alguém mais diz alguma coisa? Eu já ia chutar 500, mas 500? não vou nem. Para Rio de Janeiro. Então, o número de fiscais no Rio de Janeiro hoje para fiscalizar 10 mil ônibus são 40. Nossa. 40 fiscais. Então vamos trabalhar com esse número. Eu tenho 40 fiscais para fiscalizar 10 mil ônibus. Então, se você analisar toda a crise que nós temos no Brasil, toda a crise que a gente está falando, essa crise da saúde aqui em Santos, a crise geral que a gente enfrenta no país, eu acho que se resume a essa equação. E aí eu vou tentar explicar os meus estudos, como é que eu resolvo essa equação. O meu esforço todo foi para resolver essa equação. Se alguém disser assim, eu tenho uma solução melhor que a sua, ótimo, mas eu tenho uma sugestão para resolver esse problema. A gente não se toca, porque a gente é uma força invisível que a gente não percebe, e eu vou perguntar para vocês o seguinte, quantos brasileiros existiam no Brasil em 1900? Alguém tem noção? Chuta, por favor. 70 milhões. Em 1900? Menos. 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 Quantos? Não, mais. Mais. Depois do curso de escola aumentou, né? Quantos, mais ou menos? Chuta. 50 milhões. 30 milhões. 35, 30 milhões. Então, vamos, olha só, preste atenção numa coisa. 30 milhões. Eu vou fazer números com vocês, é matemática. Então, nós estamos em 1900, quando meu avô nasceu, quer dizer, você vê que são poucas gerações, né? Eu, meu avô e meus filhos são 3 gerações. Então, você vê o seguinte, em 1900 nós éramos 30 milhões. Hoje, quando a gente fechar em 2020, nós estamos falando de 210 milhões de brasileiros. O Brasil cresceu em 100 anos 7 vezes. Eu não estou inventando esse dado. Todo mundo real. Todo mundo lembra que na Copa de 70 eram 90 milhões em ações. Tem muita gente que acha que na Copa de 90 eram 70 milhões. Não é. É 90 milhões, era 90 milhões em ações em 1970. Então a gente já saltou 3 vezes ali na Copa de 70 e vem crescendo. Aí o cara fala, mas qual o problema de crescer a população? Então vamos começar a botar número aí para a gente entender a crise que a gente está passando. 30 milhões de pessoas no Brasil, multiplicado por 3 pratos de comida por dia,
café, almoço e janta, o Brasil, em 1900, tinha que produzir todos os dias 90 milhões de pratos de comida. Aí você pensa assim, arroz, feijão, ovo. Aí você imagina o seguinte, o arroz é plantado, alguém trabalha o arroz, alguém saca o arroz, alguém distribui o arroz na mercearia, alguém compra na mercearia, alguém vende na mercearia, alguém leva para casa, tem que ter uma panela, tem que ter fogão, tem que ter gás, tem que ter cebola, tem que ter alho para fazer o arroz. A mesma lógica do feijão, a mesma lógica do ovo. Sim. Então, em 1900, nós tínhamos 30 milhões. Hoje nós somos 210, nós temos que produzir todos os dias 630 milhões de pratos de comida. $630 milhões todos os dias. E se não produzir, como é mais ou menos o que está acontecendo na Venezuela, as coisas começam a destrambelhar tudo, porque as pessoas não têm o que comprar. Aí as pessoas começam a ficar desesperadas. O mundo, vamos agora fazer a mesma estatística no mundo. Quantas pessoas existiam no mundo em 1800? Quem pode me dizer? 1,5 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas, 1800. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas. Nós crescemos em 200 anos no mundo 7 vezes. Vamos fazer a mesma matemática. 3 bilhões de pratos de comida em 1800. Hoje nós temos que produzir no mundo 21 bilhões de pratos de comida. Se a gente não olhar para esse cenário, a gente não vai entender essa crise que a gente está passando. Então, quando eu tentei entender para resolver essa fórmula, eu tive que tentar entender o seguinte: o principal problema do mundo hoje é que nós crescemos demais e rapidamente. Se você pegar um gráfico da população mundial, ela tem um crescimento razoável em 1500 mais ou menos, ela cresce um pouquinho ali, nós temos 500 milhões, nós vamos para 1 bilhão em 1800, e depois de 1800 ela faz assim, ó, a curva populacional. Disparou. Por quê? Porque a gente criou um sistema de livre mercado, a gente criou a república, a gente conseguiu resolver problemas de medicina, pessoas começaram a morrer menos, a gente conseguiu alimentar mais gente, a gente vai criando transgênico e inventa todo tipo de tractanda, e a gente começou então a poder ter mais, a viver mais. Então a gente criou, e nós criamos 7 bilhões. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente olha para o ser humano, e aí eu vou começar a pensar com vocês o seguinte: o ser humano é uma espécie, eu estou falando do animal humano, ele é a única espécie do planeta que pode fazer o que nós fazemos é o ser humano. Por quê? Vou pegar um bando de elefantes, tem 20 elefantes. Os elefantes têm um modelo deles de organização que eles não podem passar de 20. Estourando 30. Por quê? Começou a aumentar muito o número de elefantes, a lógica dos elefantes, a maneira que eles se organizam, a forma que eles se comunicam, o jeito que eles... Não pode passar de 30. Não pode que tem... Aí começa a passar fome. Vamos fazer... 2 grupos. Isso, exatamente. Vai fazer 2 grupos. Aí vai 30 para cá e 30 para lá. Isso. Mas não pode ter todos os elefantes, porque não pode. O lobo é a mesma coisa, o leão é a mesma coisa, as hienas é a mesma coisa. Por quê? Porque eles têm um modelo de organização estruturado do mesmo jeito. Os de 2 patas não tem. Hã? Os de 2 patas não tem. Não. E aí por que o ser humano, e aí olha só, por que o ser humano pode crescer como a gente faz? Porque nós inventamos novas tecnologias. Os outros animais não têm tecnologia. Quando eu falo isso, o cara fala, e o João de Barro, que faz a casinha dele? Mas o João de Barro não vai para o Sebrae fazer casinha. Ele já nasce sabendo fazer a casinha. Não tem curso do Sebrae para a casinha de João de Barro. O castor que faz aquela negócio é tudo instintivo, não tem treinamento. Então, já vem de dentro. O instinto animal.
o instinto. A zebra já nasce em pé. Não é que nem uma criança que primeiro tem que engatinhar, depois tem que a mãezinha chegar, ficar andando, e depois começar a andar, e depois começar a falar. Isso é o ser humano. O ser humano tem a centelha divina da inteligência que os outros animais não têm. Tudo bem, é uma explicação. Então, uma conquista. E aí o que acontece que a gente tem que entender para a gente entender por que o mundo vai mudar profundamente agora? Para a gente falar da crise da saúde e da solução. Então, eu quando comecei a estudar isso, eu fui fazer o meu mestrado, meu doutorado, eu comecei a perceber, e aí tem uma série de pesquisadores no mundo estudando isso desse jeito, vão perceber o seguinte, que o ser humano ciclicamente, de tempos em tempos, ele muda a forma que ele se comunica. Há 70 mil anos a gente gesticulava e começou a falar. Quando a gente começou a falar, isso foi uma mudança radical na sociedade. Há 70 mil anos. Por quê? Porque a gente não podia domesticar os animais, porque a gente gesticulando não conseguia, não podia ter agricultura, não podia morar em aldeia, a gente ficava andando de um lado para o outro, era nômade. Aí chegou a escrita. Aí depois que a gente começou a crescer, ficou mais esperto, foi não sei o que, papá, criou oralidade. A gente sentiu a necessidade da escrita. E é engraçado, se vocês analisarem o surgimento da escrita, ele é exatamente, as religiões que nós temos hoje são todas filhas da escrita. A Bíblia foi escrita, o Alcorão foi escrito, todas as coisas que você tem hoje de passagem foram escritas. Nem que seja na areia, mas foi... O judaísmo tem a Torá, que é escrito. Então, a partir daí, a gente começou a construir uma sociedade porque nós introduzimos a escrita na sociedade. Quando a gente, em 1450, pegou e criou umas coisas chamadas escrita impressa, 1450, nós saímos de um número de pessoas muito pequenos que podia saber ler e escrever e nós multiplicamos isso tremendamente e descentralizamos a possibilidade da informação. Em 1450. E nesse momento a gente começou a criar a sociedade moderna. A gente criou a república, tirou os reis, criou o sistema de livre mercado, começou a fazer as mudanças, as universidades, as escolas, tudo é filho da escrita impressa. Então o que eu quero dizer para vocês que é o seguinte, toda vez que o ser humano começa a crescer demograficamente, ele vai precisar fazer uma mudança na comunicação. Ele vai introduzir uma nova ferramenta de comunicação. E quando ele introduz uma nova ferramenta de comunicação que permite a descentralização da informação, o mundo entra num processo profundo de mudança. Então o que eu estou dizendo, estou tentando introduzir para vocês é o seguinte, nós estamos iniciando, do ponto de vista da macro-história, do ponto de vista civilizacional, nós estamos passando por uma revolução civilizacional. O mundo está mudando profundamente, está começando a mudar. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê todas as mudanças que estão acontecendo, Lava Jato, transparência, prisões de gente que a gente nunca imaginou que iam estar presos, isso já é o primeiro passo dessa mudança. Muita gente diz, vai mudar um pouquinho, daqui a pouco volta para... Não vai voltar. Não vai voltar porque uma população mais bem informada não aceita coisas que uma população desinformada aceita. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós estamos vivendo uma mudança de mídia, não é a primeira vez que nós vivemos essa mudança de mídia, e o estudo da história mostra que quando muda a mídia e descentraliza, sai de baixo, que o boi sai do cercado e não volta mais. E ele vai querer outro cercado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, todas as soluções que eu vou apresentar aqui, de mudanças para solucionar esses problemas, são mudanças muito diferentes do que a gente está acostumado, porque a gente está entrando numa mudança profunda da sociedade. Radical. Aí não é uma mudança radical porque é um político que está fazendo. Não é uma mudança radical porque é um partido que chegou novo. É uma mudança que vem de cada pessoa. Os filhos da gente já nascem diferentes, as pessoas já estão fazendo coisas diferentes. Porque as pessoas estão usando uma mídia nova. Olha, dá licença, eu vou fazer uma pausa, vou pedir para o doutor Marcelo Guarani
me representar aqui, que eu vou precisar dar uma saidinha. Pode ser, doutora? Dá licença. A mesa vai ficar mais pesada agora, hein? Vai lá, vai. Peso do conhecimento. Peso do conhecimento, exatamente. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma relação entre quando a gente aumenta a população, eu estou dando uma causa. Eu não estou dizendo que a gente está fazendo a mudança de mídia porque é uma coisa bacana, não. Aumentou a população, chega uma hora que a gente vai precisar descentralizar a mídia para resolver problemas que a gente não consegue resolver com a mídia concentrada. Então nós estamos agora iniciando uma revolução civilizacional. Uma revolução civilizacional, conforme a gente tem estudado na história, elas têm duas etapas para a gente chegar na área da saúde. A primeira etapa, ouve o que eu vou falar para vocês, é a descentralização da informação, é o que a gente está começando a passar. E a segunda etapa é a distribuição das decisões. A história mostra o seguinte, toda vez que a gente aumenta a população, a saída que o ser humano encontra é distribuir as decisões. Foi assim que a gente resolveu o problema, a crise da monarquia absoluta. A gente saiu o rei, vai delegar para os parlamentares, vai escolher os primeiros ministros, vai escolher os presidentes. Aquilo deu uma acalmada no pessoal, porque as pessoas podiam, de tempos em tempos, ir mudando. Porque antigamente era o seguinte, o rei vinha, ficava 50 anos, vinha o filho dele mais 50, para tirar o rei tinha que matar, e agora a gente vai mudando de tempos em tempos. É o modelo que a gente tem hoje, que é um aperfeiçoamento. Outros países já passaram por essas mudanças? Que a gente está vivendo? É. Não, nenhum deles ainda estamos no processo. Estamos iniciando. No mundo, outros países passaram por esse processo, vai? No passado ou agora, no presente? No passado teve a Revolução Industrial, teve várias épocas, né? Hoje a sociedade moderna, a maior parte dos países é republicana. Adotou a república como sistema e o livre mercado como sistema econômico. Que você também tem descentralização, porque cada um vai produzindo e vai juntando. Isso. Exatamente. Então vamos lá. Para a gente chegar na brincadeira que vocês gostam. O modelo de comunicação novo, a gente está vendo. As pessoas hoje, o filho do governador de Minas Gerais foi para o carnaval, pegou um helicóptero, o cara filmou, botou no YouTube, meia hora depois já estava no Jornal Nacional. Coisas que no passado o pessoal não sabia nem que ele tinha helicóptero. Hoje o pessoal sabe o nome dos 12 ministros, dos 10 ou 11 ministros do STF, 12, dos 11, né? Ministros do STF não sabe nem a escalação da seleção. Você perguntar qual é o time do Brasil, o cara não sabe, mas quais os ministros do STF? O cara sabe todos e vai dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. Nunca no jornal tivemos manchete sobre ministro do STF. Que o cara vai escolher o ministro, que esse ministro não presta, aquela discussão de ministro. Nunca aconteceu isso. Então você vê que a gente está mudando qualitativamente a discussão política no Brasil. Muito bem, então isso está em curso. Para a gente começar a brincar de saúde. Existe um novo modelo de administração já funcionando na sociedade. A gente não sabe disso. Mas como a gente estuda e sabe que vai acontecer, a gente fica procurando para ver qual é a cara desse novo modelo. E é esse o novo modelo que a gente vai implantar na saúde para resolver os problemas. Quando a gente olha para o Uber, e eu não estou falando do Uber enquanto empresa, que eu sei que aqui em Santos a coisa embolou um pouco, o Uber cria um modelo de administração que não é só dele, é do Mercado Livre, do Airbnb, de várias experiências no mundo, que é um processo muito interessante, a partir das novas tecnologias. Qual era o problema
E qual é o problema do taxista? Que os taxistas estão revoltados. O problema é que os taxistas ficaram descontrolados, infiscalizáveis. O cara, você chegava para ele, querido, dá para você me levar ali 2 quarteirões que eu estou aqui com a... Não, não dá não. Corrida pequena não, né? Não. Ah, dá para fechar a janela porque está ventando muito? Não, não dá não. Eu já vivi isso, todo mundo viveu isso. Aí você vai reclamar para quem? Vai ligar para a cooperativa, que é eleito, o diretor da cooperativa é eleito pelo próprio taxista, ele vai tomar providência? Ou você vai ligar para os 40 fiscais da prefeitura, que tem que tomar conta de 10 mil ônibus e mais uma frota de não sei quantos mil táxis. Então, olha só a situação, o paradoxo. Eu aumentei o número de táxis e não consigo mais fiscalizar. Por que o Uber está arrebentando com os táxis? Porque o Uber introduz na sociedade um novo modelo de administração que é o seguinte: eu crio uma plataforma, coloco o aplicativo na mão do motorista e do passageiro, e os dois se avaliam. Se o passageiro ganhar nota ruim ao longo do tempo, ele tem uma punição ou é afastado da plataforma. E o motorista, se ele tiver uma nota ruim ao longo do tempo, ele tem uma punição e ele é afastado da plataforma. Qual é o grande barato dessa história? Eu começo a ter uma possibilidade de fiscalização geral a baixo custo, em que eu permito que eu consiga avaliar cada pessoa, porque dentro de cada táxi tem alguém avaliando alguém. Quantos gerentes o Uber tem? Me digam. Alguém sabe quantos gerentes o Uber tem? Alguém tem noção? Nenhum. Não tem nenhum. Porque o Uber matou o gerente. E é por isso que ele é mais barato. Porque o que acontece? É um modelo de autofiscalização da população. Satisfação do cliente. Voltado para o consumidor. Então, se o táxi... E aí até tive lá agora em São Paulo, e o pessoal dizendo que o Uber, estavam umas reclamações do Uber, etc. Não é um modelo perfeito, está se aperfeiçoando, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o Uber, o Airbnb, o Mercado Livre, é um novo modelo de administração que permite, a baixo custo, resolver problemas complexos que eu não tinha possibilidade de fazer antes. Por quê? Porque faltava tecnologia. A tecnologia do Uber foi montar plataformas, você mencionou, Isso. e fazer tanto quem vai assistir como o assistido se avaliarem. E aí você tem, em cima de tudo isso, uma inteligência artificial que organiza esse processo todo e avalia cada pessoa e dizer: olha, você está com 4.7, você vai passar 2 semanas sem participar, 2 horas sem participar. Então você ganha uma escala que eu posso ter 5 milhões de motoristas no Uber e não precisar de nenhum gerente. Eu resolvo o problema a baixo custo que funciona. Então preste atenção, que eu vou falar aqui. Nós não estamos indo para o descontrole. Porque as pessoas falam isso: isso aí vai virar a casa da mãe Joana. Não é descontrole, é uma nova forma de controlar. Está dando para entender? É uma nova forma mais inteligente de controlar e mais barata. Aí, para a gente entrar na saúde, aí quando a gente entrou nessa discussão, eu criei um grupo de inovação 3.0 na Prefeitura do Rio. Hoje a minha profissão, eu trabalho hoje com inovação 3.0. É implantar esse novo modelo nas organizações antigas. Como é que a gente, lá no nosso laboratório na Prefeitura do Rio, a gente sugeriu resolver o problema de 10 mil ônibus e 40 fiscais? Vamos colocar aplicativos na mão de todos os passageiros. Se a gente conseguir, em um ano, que dos 10 mil ônibus, em 5 mil ônibus, eu tenha um fiscal, ou 3, ou 4, ou 5 pessoas com aplicativo, eu multiplico esses 40 fiscais por 1 milhão de fiscais. E o motorista que está dirigindo, ele sabe que tem um maluco atrás dele, com um aplicativo, dando estrelinha para ele. No momento que ele furar o sinal.
No momento que ele frear a velhinha cair no negócio. No momento que ele não parar no ponto com uma pessoa. No momento que o carro tiver quebrado com algum problema. No momento que tiver superlotação, está todo mundo dando estrelinha e todo mundo avaliando, e aquilo vai para um determinado lugar em que você pode agir. Ou, como no Uber, de maneira direta, que seria na segunda etapa, ou numa primeira etapa, o próprio secretário de transporte poder atuar nas piores empresas e começar a fiscalizar e multar, etc, etc. E num período curto de tempo eu teria uma tela que eu diria: a pior empresa de ônibus do Rio de Janeiro é essa, a melhor é essa, a média é essa está piorando, essa está melhorando. Quem que está dizendo isso? O povo, O usuário. E na saúde pode fazer uma analogia para a saúde. Exatamente. Então, quando a gente começou a discutir isso, a gente começou a ver essa solução para todos os problemas que a gente tem. Então, qual é na minha opinião, a grande inovação que a gente pode fazer na cidade? É deixar a população clicar em tudo e dizer tudo o que ela quer e tudo o que ela não quer. E aonde elas querem mudanças e aonde ela não quer mudança. o que se vê mais pela rua, a pessoa clicando na rua. Exatamente. Então, isso é uma mudança profunda na estrutura de poder da sociedade. Daqui a 20 anos, os nossos netos vão estar vivendo isso plenamente. O nosso problema é que nós estamos no início do negócio. Entendi. Todo começo É difícil. Então, o que eu gostaria de falar para vocês que estão aqui no Conselho de Saúde, eu falo o seguinte: vocês vão falar, mas aqui a gente não tem jeito, porque há uma saída hoje. Aí vocês vão dizer, mas é uma saída difícil, as pessoas não vão querer. Não interessa, isso aí é outro problema. É que nem o médico chega para você e diz: querido, você tem que fazer uma operação. O diagnóstico foi feito, o tratamento é esse. Agora, fazer o tratamento e fazer a operação é um segundo passo. O que eu estou trazendo para vocês é um diagnóstico e um tratamento. Então, na minha opinião, a forma que a gente tem hoje, viável para a prefeitura, porque não adianta eu chegar para vocês e dizer, vamos aumentar para 400 fiscais, porque vai chegar no final do ano, a prefeitura vai dizer, não tenho dinheiro para pagar o 13º. Estourou o caixa. Então, eu não estou propondo aumentar os 40 fiscais. O que eu vou fazer? Eu vou capacitar esses 40 fiscais para eles virarem gestores de plataforma. Eu crio aqui embaixo desses 10 mil ônibus 1 milhão de fiscais, que é o próprio consumidor, e a gente começa então a melhorar o serviço todo de baixo para cima. Então, toda vez que o motorista estiver dentro do ônibus, ele vai ficar com medo daquele cara que está atrás dele avaliando ele. É isso que a gente tem que fazer. No dia que o cara entrar num posto de saúde, o enfermeiro, o médico, o atendente, todo mundo tem que ter medo do cara que está entrando, porque ele pode avaliar. E aquilo tem que ter uma consequência. Aí o que acontece, que é o problema desse processo? Lá no Rio aconteceu. Quando a gente fala dessa coisa que a gente está chamando de curadoria ou uberização da sociedade, que é você implantar esse modelo novo, as pessoas querem ir para o meio termo. Então, o que acontece? Eles querem transformar essas avaliações todas das pessoas numa espécie assim de caixinha de sugestões. Não funciona. Não é isso que é o negócio. O cara clicou, aquilo tem que gerar uma decisão direta, automática. Porque não vai dar tempo para um gestor ficar avaliando cada coisa. Você pode começar assim e depois passar para um modelo em que o cara, por exemplo, sabe que ele precisa ter 4.7 para continuar na plataforma de saúde. Se ele não tem 4.7, ou ele vai ser reciclado, ou ele vai ser afastado, ou ele vai ser retreinado, ou ele vai ser demitido, aí vocês vão, cada um vai construir o processo. Então, quando eu comecei a falar sobre essa história aí, há 3 anos atrás, que eu escrevi um livro, e a gente começou esse trabalho na prefeitura, nós previmos que lá no Rio de Janeiro ia aparecer um candidato que ia falar de uberização na cidade. Apareceu. Que foi lá no Rio de Janeiro o Índio da Costa. Saiu uma manchete enorme. Índio da Costa quer uberizar o Rio de Janeiro.
E ele agora é aliado do prefeito. Então esse espaço começa a crescer. Eu tenho tido consulta de várias prefeituras pedindo para dar esse apoio para poder pensar essa solução. Por que eu acho que isso vai aumentar muito? Porque as prefeituras estão cada vez com menos dinheiro e cada vez querem entregar melhores resultados. Não vão conseguir, na minha opinião, sem um processo como esse. Aí você pode falar, tem um protocolo eletrônico, é legal, tem uma nova máquina de raio-x, tem uma nova máquina de não sei o quê. Tudo isso são coisas, inovações na própria saúde, etc. Mas a grande mudança que nós temos que implantar para frente, na minha avaliação, é a introdução dessa nova cultura de controle. Quem passa a controlar é o cidadão. A massa. E aí o cidadão controlando, a gente pode distribuir essas decisões e as pessoas vão aos poucos melhorando a qualidade, valorizando quem trata bem e tirando quem não está tratando bem a pessoa. E avaliando cada posto de saúde. Você imagina um telão como esse aqui, eu tenho aqui 40 postos de saúde aqui em Santos, eu tenho aqui top 1, top 2, top 3, top 4, eu tenho aqui vendo que o posto de saúde e tal começou a entrar em crise por algum motivo, que as pessoas tinham uma avaliação normal 7, está caindo para 6. Antes de acontecer qualquer coisa, eu já estou chegando lá. Porque eu estou vendo que o cara tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa errada lá. Então vamos lá, vamos atuar. Então a gente começa a fazer uma coisa também proativa. E eu posso te dizer, por que esse posto 1, top 1, é melhor posto? O que eles estão fazendo que os outros não estão fazendo? Aí um vai aprender com o outro e vai aperfeiçoando e a gente vai vendo. Por que esse é o pior posto de saúde de Santos? E aí então vai avaliar e a partir daí você começa a trabalhar no atacado e não mais no varejo, sem ter informação. Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, para a gente poder conversar, tirar dúvidas e tudo. Tinha uma grande dúvida, eu até maravilhosa a explanação, porque nova para mim. Mas assim, quando você fala em aplicativo, eu tenho uma preocupação. Se eu deixar o aplicativo para eu fazer uma análise de onde eu fui atendido, vamos dizer que eu estou indo de madrugada no PS, coisa e tal, e vou avaliar. Cheguei lá, olha, não tinha recepção, não tinha coisa e tal, eu estou avaliando, tudo bem. Eu, que conheço de saúde um pouco, né, fiz a minha avaliação correta. Agora, essa avaliação para o funcionário perante a prefeitura, ou penalizar, não existe uma penalização, como você falou, não vai existir uma penalização do funcionário. Vai existir sim, um grau, ele vai ser reciclado. Existe um lobby grande, que é o lobby dos médicos, que a gente já falou, que eles não aceitam essa como é que eu vou dizer? Essa aprovação ou não do usuário. Né? Para ele, assim, a diferença, desculpa se tiver um médico aqui, tá? Mas a diferença de Deus e médico é que Deus sabe que ele não é médico. Né? Então, isso é muito difícil. Juridicamente, isso é possível. Porque, por exemplo, eu usar um aplicativo e ele pode ser penalizado por um aplicativo, isso juridicamente, não seria mais legal, estou falando legal juridicamente, você ter um aparelho na própria unidade onde o usuário colocasse seu CNPJ, o seu CPF, coisa e tal, porque é uma denúncia com CPF, e avaliasse o seu atendimento. A caixa de sugestão esquece, porque assim, nós temos em todas as unidades aqui. O Conselho pediu que implantasse todas as unidades, foi implantado. Só que o Conselho não tem a chave. Quem tem a chave é a diretora da unidade. Então, quando ela abre, ela separa o que é as informações ruins das boas, e deixa as boas lá. Aí chama o Conselho e fala, vamos abrir a caixinha. Aí quando você abre, está tudo ótimo, está tudo excelente. Não sei nem por que estão reclamando aqui. Né? Então é complicado isso também. Agora, se tivesse um aparelhinho que você clicasse, funcionário tal, desse o nome do médico, lá digitasse o nome do médico, e avaliasse a atuação dele, ou avaliasse a atuação da recepção, que é o cartão de entrada da unidade, me preocupa essa... Não, a primeira coisa é o seguinte, a tela, esse aparelho é bom, até porque essa discussão já aconteceu, porque muita gente vai dizer o seguinte,
Ah, e o cara que é pobre não tem smartphone. E a pessoa que só tem celular sem internet. Esse é um problema do Brasil. Dinamarca não tem esse problema. Se eles forem uberizar lá o sistema de saúde, todo mundo está tranquilo. Nós aqui temos essas disparidades. Então, você tem que fazer uma coisa mista, que o cara pode reclamar pelo SMS, vai ser uma determinada reclamação, pode ter esse aparelho, tipo um quiosque, que ele vai marcar lá, etc. Papá, pode ser o celular. Quando ele abre o celular, no celular dele, não é um celular anônimo. Na hora que ele vai baixar, digamos que a gente vai fazer o aplicativo, primeiro que eu vou perguntar, como é seu nome? Qual é o seu CPF? Qual é o seu celular? Para evitar E aí todos os programas hoje de aplicativos, como é o caso do Uber, etc. Tem uma validação do usuário para evitar o usuário que o cara... Piratão, né? Piratão. Vou fazer uma sacanagem. Isso, o cara brigou com a mulher lá, vou sacanear e tal. Então a gente tem uma... Já está identificado. Né? Isso, tanto o celular está identificado, como o SMS está identificado, como tudo identificado. Então, quanto mais dados eu pegar, e tem dados que eu posso pegar, que necessariamente não são dados que vão vir das pessoas, vão vir, que a gente pode colocar em chips. Dentro do ônibus, eu posso botar um chip para ver o número de pessoas que estão dentro do ônibus, que entraram e saíram. Aquele chip vai para o sistema e dizer, pô, esse ônibus está lotado. Porque entrou o número X e não saiu o número X, eu posso ter uma medida de tamanho de controle de ônibus usando. No posto de saúde é a mesma coisa, eu posso ver quantas pessoas estão entrando ali com chips e poder analisar qual é o movimento de cada um daqueles postos, recebendo uma série de informações. O que eu preciso hoje, o que a gente não tem, é isso que você falou. O que é esse novo mundo? Qual é o grande salto de qualidade que o ser humano está dando? Eu vou acabar com todos os intermediários que estão atrapalhando. Você vai dizer, depois isso vai dar uma quebração geral. Não sou eu que estou inventando isso, eu sou só o mensageiro. Pensa, por exemplo, depois eu vou falar a questão jurídica aqui dos nossos amigos. Pensa, por exemplo, num São Paulo, meio-dia, todo mundo precisando almoçar. Qual foi a solução do restaurante Aquilo? Eu matei o garçom, matei o nutricionista. O que eu faço? Eu boto lá uma bancada, todo mundo se serve, cada um faz o seu prato, é o seu próprio nutricionista, e cada um é o seu próprio garçom. O garçom só vai trazer com bebida. Por que eu fiz isso? Eu matei o intermediário. Porque se eu não matasse o garçom, eu não ia conseguir a velocidade que eu tenho para aquele bando de gente comer rápido, ao mesmo tempo, num determinado lugar. Então o restaurante Aquilo é tudo isso que a gente está vivendo. Então eu estou terminando com assessorista, botando elevador eletrônico, eu estou terminando com caixa de banco, eu estou terminando com lanterninha, eu estou terminando com o cara que vende, eu estou terminando com caixa de banco. Por quê? Porque é muita gente. Eu tenho que ganhar velocidade. Essa é a coisa. Questão jurídica. Hoje recebi uma informação que um juiz de Minas Gerais deu ganho de causa do motorista do Uber que quer ganhar 13º, dizendo que ele é empregado do Uber. Esse novo modelo do Uber é um modelo para funcionar, e eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar, mas é isso que eu vejo, eu tenho que ver o que eu vejo. A gente acaba com a relação patrão-empregado. Quando a gente criou a República, a gente matou com a escravidão, a gente deu um upgrade à escravidão. Saiu da escravidão, veio para o patrão-empregado. Na minha avaliação, a gente sai do patrão-empregado, vai para esse modelo do Uber. O que é o modelo do Uber? Para funcionar esse sistema, a pessoa não pode ser contratada. Porque no momento que ela não estiver funcionando, ela tem que sair da plataforma. O usuário quer isso, o cliente quer isso, o consumidor quer isso, o cidadão quer isso. Ele quer que o cara tenha medo dele. Para funcionar o novo sistema, o consumidor tem que ter poder. E o poder que ele tem que ter, o cara que está atendendo ele tem que ter medo dele. O problema que a gente tem hoje é que as pessoas que trabalham para a gente perderam medo da gente. As empresas perderam medo da gente, as empresas de celular, as empresas de TV a cabo, os funcionários, de maneira geral, os funcionários estatais, perderam medo do cidadão.
eles precisam voltar a ter medo do cidadão. Então, eu acredito que vai ser uma guerra jurídica gigantesca. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai acontecer assim, sabe? Rosas e tal. Mas vocês vão ver que a brigalhada que já está acontecendo, que vai acontecer, tira os intermediários, bota aplicativo e deixa todo mundo tomar as decisões. Uma grande uberização, vamos dizer assim, hoje na saúde, são as AS, né? Porque o controle que você tem... Eu tenho um ditado que diz assim, a prefeitura sabe cobrar como ninguém. Não faz o que deve, mas sabe cobrar como ninguém. Então, a partir de uma OS, quando é bem feita, né, porque isso a gente tenta aqui em Santos não cair, porque se construíram várias OS, como o Uber, o cara põe um capô de um carro em 2017, né, mas o chassi, o pneu, tudo é de 2002, né? Então, se criou muitas OS de fundo de quintal, que era só para ir lá, ganhar o dinheiro e acabou. Quando você tem um trabalho sério, a OS ela tem os seus deveres, mais do que direitos até, né? E a secretaria tem como cobrar. Olha, a secretaria está de mão atada por causa da responsabilidade fiscal, porque o médico faz um lobby contra a prefeitura, alguma coisa assim, né? Mas a OS não, ela tem que contratar o médico e acabou, gente. Eu te contratei, estou te pagando e você tem que pôr X número de médico e acabou. Se não tem, paga por autônomo, não interessa, tem que pôr um número de médicos. Isso é, para mim, uma uberização hoje. Né? Já é um processo de descentralização. Mas, por exemplo, se a gente pegasse uma OS dessa e experimentasse esse modelo de plataforma, sim, você ia ver que, porque o cidadão hoje, de maneira geral em tudo, na área privada e na área pública, ele não está satisfeito e não tem a quem reclamar. Professor, só fala. Vamos lá. Uma situação. Eu vejo algumas coisas assim em relação à sua fala, desculpe até a mim, às vezes eu acho que é um pouco até de utopia de conseguirmos chegar a isso, porque eu acho que é muita coisa que envolve. Eu acho que seria perfeito a modernização com um exercício de cidadania, democracia. Eu acho que a implantação disso, a aplicabilidade disso, traria realmente tudo isso a um município ou a um serviço específico. A cidade de Santos tem hoje na prefeitura, não sei se o senhor conhece o Colab. Conheço. O senhor conhece o Colab. Há 4 anos atrás, mais ou menos, a prefeitura contratou o Colab para tentar fazer isso que o senhor está sugerindo, que o seu estudo mostra como realmente uma alternativa e uma saída. Foi amplamente divulgado, mas a própria comunidade, os próprios munícipes não se apropriam por diversos motivos. Ou porque não acreditam, ou porque muitos talvez não tenham acesso, não sabem usar, têm uma dificuldade, enfim. Mas existe, isso está no portal de transparência da prefeitura, talvez um trabalho de educação, de mais ampla divulgação, um trabalho mais voltado para isso, para que a própria cidade se aproprie desse instrumento que hoje tem. Todo serviço público ele tem a sua ouvidoria, né? Santos não é diferente de outras cidades, existe a ouvidoria da saúde. O que acontece é o seguinte, se você for fazer um levantamento das reclamações, das denúncias, é um número exorbitante. Então tem épocas que tem muito, tem épocas que tem mais, uma unidade tem mais, uma unidade tem menos, enfim, isso é natural. O problema é o resultado disso. É realmente a eficiência de se fazer melhorar as punições. Então eu acho que é todo um comprometimento, eu acho que de vontade política dos próprios governantes ou das unidades ou das OS, a cobrança muito maior da população, dos seus usuários e dos munícipes. Então, eu acho que para a gente conseguir chegar a este modelo que realmente nos traga resultados, eu acho que a gente precisa ainda muita coisa. Na área da saúde, o caos que está na área da saúde, não é privilégio de Santos, eu acho que seria
extremamente importante que isso viesse a funcionar. Então, talvez mudar um pouco mais a cabeça até da própria população, para se apropriar desses instrumentos que hoje existem, que não adianta talvez se criar mais um, se não tem essa consciência. Do que você está falando, vamos dividir aí várias coisas importantes que eu achei sua fala muito legal para a gente poder falar de determinadas coisas. Primeira coisa que é a seguinte, você usou a palavra utopia. Por que eu acho que eu não considero esse movimento uma utopia? Pelo seguinte, eu acho que ele pode parecer uma utopia hoje para a nossa geração, mas você deve ter filho, né? Então a gente sabe que os nossos filhos hoje são totalmente digitais, né? Totalmente digitais. Daqui a 10 anos são eles que vão estar comandando o processo. Daqui a 30 anos não terão mais pessoas que nem nós que não são digitais. Está todo mundo digital. Então, para esse pessoal, o que a gente está falando aqui, isso aqui é uma piada para eles. Porque para eles aqui é a coisa mais natural do mundo. Se ele puder clicar e dizer tudo, para eles é a coisa mais simples do mundo. Então, utopia seria o seguinte, olha, ninguém vai conseguir fazer isso porque o ser humano não vai se adaptar. Não, ao contrário. A nova geração já quer isso e nós estamos impedindo que eles façam. Então, inverte o processo. Porque não é uma utopia, eles já estão querendo fazer isso. Só que eles não sabem, não criaram um projeto político que vai dizer, olha, nós queremos que o mundo assim, desse jeito. Então, nesse aspecto, eu não vejo como uma utopia, porque no médio e longo prazo, nós vamos morrer e eles que vão ficar, e é eles que vão conduzir, e eu acho que isso para eles vai ser a coisa mais simples, e eles vão até estranhar quando não for assim. Então, desse ponto de vista, não é. Então, o que a gente está falando é o seguinte, como é que a gente vai, e a pergunta que eu acho que você está fazendo é mais importante, que vai me dar a oportunidade de fazer, que é a implantação. O Colab é um levantamento de dados, isso aconteceu também na prefeitura, no transporte lá no Rio, eles criaram o ponto certo. O Colab fez palestra para a gente no nosso laboratório, pela internet, e o ponto certo fez palestra para a gente presencial. O ponto certo foi um projeto da Federação de Transporte do Rio, que era uma caixinha de sugestões sobre motoristas. Então, o que eu digo para você é o seguinte, por que a população não avalia? Porque é o seguinte, a lógica das pessoas é a seguinte, se eu dou estrelinha para alguém, e no dia seguinte não tem nenhum tipo de consequência, eu paro de dar estrelinha. Então, quando eu digo que a gente vai implantar aqui uma inovação 3.0, o Colab ele não entrou como um projeto de administração. Ele entrou como um projeto de ajudar o modelo atual a continuar do jeito que está, com mais informação. Não é isso que eu estou propondo. É só informação. É só informação. O que eu estou propondo é um novo modelo de administração que o controle se modifique. Se não for assim, não é o que eu estou dizendo. No dia que o cara der uma estrelinha e não tiver consequência nenhuma, o projeto vai para o saco. Porque o cara vai dizer isso não serve para nada. Se o cara do Uber disser lá, que o cara ficou com a estrelinha e não aconteceu nada com o cara, e ele não recebeu um aviso, ele vai falar, cara, não vou mais avaliar nada. Eu comprei um Citroën lá, muito tempo atrás, recebi um telefonema da França. Eu fiquei impressionadíssimo, uma brasileira lá, o que o senhor achou? Eu achei horroroso tudo. Aí depois do ano que vem, eu fiz a revisão do carro, ela me ligou de novo. Eu falei, você está me ligando de novo? Eu falei que foi tudo horroroso ano passado e você não tomou nenhuma atitude. Agora eu vou ter que ficar meia hora no telefone contigo? Manda o gerente aí da concessionária me ligar, que eu estou chateado. Ninguém ligou nada. Então por que eu vou ficar respondendo um negócio de meia hora? Aí ela falou, mas você não pode me ajudar? Não, não vou te ajudar não. Eu quero te atrapalhar, porque você está me atrapalhando. Então tem que ter consequência. Essa é a questão. Aí você vai me perguntar, Nepô, como é que a gente implanta um troço desse? Eu quebrei a cabeça durante 7 anos para responder essa tua pergunta. Porque no princípio eu achava que bastava criar lá um grupinho e todo mundo ia ficar feliz, e não é assim que funciona. Então, imaginamos que Santos é uma grande fazenda de tomate, que está nessa administração atual.
Tá certo? Em algum momento, aí aparece um collab, alguma coisa, que eles saem do tomate tradicional, com agrotóxico, e vão plantar tomate orgânico. Mas continua sendo tomate. É uma grande plantação de tomate que todo mundo planta só tomate, que é o modelo de administração atual. Como é que eu migro para essa nova experiência? Eu não posso chegar numa plantação de tomate que está funcionando, que todo mundo come tomate, e dizer, bom, acaba com a plantação de tomate e vamos plantar kiwi em tudo, porque não vai ter tomate e não vai ter kiwi, vai ser uma bagunça. Aí eu peguei lá o pessoal lá dos Estados Unidos, da Harvard Business Review, que sugeriu uma saída que eu achei a saída mais inteligente. Então, o que a gente faria aqui para implantar um projeto como esse? Na fazenda de tomate, eu separaria um pedacinho bem pequeno para plantar kiwi. Num posto de saúde, numa linha de ônibus, num cantinho lá de meio ambiente, numa escola. E ali eu ia fazer a plantação de kiwi. Ali eu ia tentar ver o novo controle, eu ia botar os aplicativos, eu ia ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Depois de 6 meses eu fazia um seminário, faria uma avaliação, e aí eu passaria daquela primeira experiência para 3 escolas, 3 linhas de ônibus, que nem a gente fez a implantação. Trabalho de formiguinha. A implantação que eu acho que é um modelo que funcionou muito bem no Brasil foi a implantação da urna eletrônica. Não estou discutindo a urna eletrônica enquanto urna, mas a forma de implantação foi muito bem feita. Se eles implantassem para 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo, a gente hoje não estaria votando digital. O que eles fizeram? Implantou numa cidade, implantou na outra, agora estão testando digital em Curitiba, não sei aonde. Quer dizer, no momento que chega para todo mundo, já tem testes pequenos em várias cidades. É assim que eu faria. E aí a gente poderia, aos poucos e tal. Para isso, o gestor da cidade tem que compreender a mudança, abraçar o novo modelo, entender que esse modelo é irreversível e adiantar o processo para que os nossos netos não precisem passar o mico que a gente vai... Que os caras vão dizer, pô, vocês estão passando uma cidade horrorosa, né? E eles vão ter que fazer uma coisa mais radical. A gente pode fazer. Eu digo uma coisa para vocês, que é o seguinte. O dilema do século passado foi um dilema trabalhador versus empresário. Aí tem os partidos dos trabalhadores e as pessoas dizendo que tal partido representa os empresários, que os empresários são contra os trabalhadores, etc. Todo o movimento político girou em torno de briga entre trabalhador e empresário. O século XXI vai ser o século do consumidor contra as corporações. Os grandes movimentos políticos que vão surgir daqui para frente são movimentos políticos em defesa do consumidor e do cidadão. O que é bom para o cidadão? Ah, mas isso aqui prejudica o taxista. Mas é bom para o cidadão? O taxista faz o ajuste dele. Ah, o garçom no restaurante aquilo está desaparecendo. Mas é bom para o consumidor? Então é restaurante aquilo. Porque a partir daí, você vai focar na maioria da população que é o consumidor. Porque hoje as defesas que você tem, você pode ver que todos os movimentos políticos que existem, na maior parte deles são corporativos. Não são defesas da sociedade como um todo. São defesas corporativas de um determinado grupo. E a briga vai ser o consumidor contra as corporações atuais que querem impor ao consumidor coisas que eles não querem. Fala. Eu acho interessante que, por exemplo, a gente vai no Brasil, todos os caixas têm um aparelhinho que tem umas carinhas. Então a gente já avalia ali se é bom, se é ruim, o atendimento do caixa. Mas é o que o doutor falou, não tem retorno, porque ele atende mal, a gente põe que atendeu mal e a gente vai o ano inteiro e está lá atendendo mal a gente de novo. Não tem esse retorno. Isso que realmente é essa mudança, porque não é essa interação direta, passa por alguém que não toma esse nível. Porque hoje é o seguinte, hoje você reclama no caixa, o gerente toma uma decisão. Não tem feedback para quem reclamou. Não tem o feedback para quem reclamou e o caixa sabe que o gerente, que é amigo dele, ou não sei o que, para que ele não vai sair. Esse é o modelo atual. No novo modelo, você imaginar que todo mundo ali é um uberizado, digamos assim, que ele está ali e se ele não estiver bem, ele vai sair da plataforma,
ele vai ficar com medo daquela avaliação. E ele vai te tratar bem. O problema que a gente tem na sociedade, ético na sociedade, que as pessoas falam que a gente precisa ter mais ética, etc. Tal, a minha avaliação é diferente em relação à ética. Quanto mais transparência você tiver na sociedade, mais você tende a aumentar a taxa de ética. E a outra coisa, quanto mais medo as pessoas tiverem do consumidor, mais elas vão respeitar o consumidor. Se não tiver medo do consumidor, as pessoas... Isso é do ser humano. Não é porque as pessoas são ruins, mazinhas, não é assim que a gente é. Se eu posso fazer coisas no escuro, eu faço coisas no escuro que ninguém está vendo, eu vou lá fazer coisas que ninguém está vendo. Agora, se eu clareio tudo, e no caso a saída para a gente resolver esse problema, que a gente não é bem atendido, é você criar um outro modelo. Aí quando você fala assim, nós vamos acabar com a relação patrão-empregado, vai acabar com o CLT, vai acabar com coisa e tal. Eu falo o seguinte, se eu chegasse, por exemplo, em 1450 e dissesse, olha, você sabe que o rei, daqui a um tempo, vão pegar ele, vão cortar a cabeça dele na guilhotina, que vão inventar uma coisa chamada república, que vai acabar com a escravidão, o cara ia achar que você é maluco. Se eu chegasse há 5 anos atrás para vocês e dissesse, olha, vou fazer uma previsão para vocês. O presidente da Câmara dos Deputados vai estar preso daqui a 5 anos. O ministro da Economia vai estar preso daqui a 5 anos. Piada. A presidente caiu. O presidente passado vai ter 5 processos na justiça, vai estar aí quase preso. Não sei o que, para você dizer, esse cara é louco, prende ele. O presidente da maior empreiteira do Brasil vai estar preso. O cara que está na lista dos 10 mais ricos do mundo vai estar preso. O governador de um estado do Brasil vai estar preso em Bangu, vai passar o carnaval preso, com ventilador de teto. Vocês vão dizer, você é maluco. O homem dos 9 dedos não vai estar preso. Em 2013, vou deixar assim, em 2013, está na internet, eu fiz uma palestra em 2013. Eu fiz uma palestra em Brasília e eu disse, o Brasil está à beira de uma Revolução Francesa. Não tinha tido as manifestações. Aí o cara falou, você é maluco? Eu falei, não, porque a história mostra que quando você descentraliza a mídia, você começa um processo de revolução. Aí o pessoal riram na minha cara, etc. 2 semanas depois, tinham 2 milhões de estudantes na rua aí, querendo... Ninguém acreditou naquilo. Começou com 2 mil pessoas. Minha filha foi quinta-feira para uma manifestação, tinham 2 mil pessoas. Aí a PM bateu em todo mundo, 2 semanas depois tinham 2 milhões de garotos na rua, manifestações que ninguém imaginava que ia acontecer. Foi ali que começou a mudança no Brasil. Ali, naquele dia, ali começou a mudança. Que a galera saiu para a rua, foi a garotada que saiu. E aí depois teve todo um aprendizado que as pessoas foram usando, etc. Fala. Então, só assim, eu entendi bem, porque isso a gente não tem nada a ver com uma reconstrução da saúde, vamos dizer, isso é um controle, porque a gente sabe que a maioria dos secretários de saúde não tem controle da sua própria saúde. Isso é 100%, porque não tem como controlar. Aqui nós temos muita unidade de saúde. Não vejo, eu discordo só dela, que não vejo Santos como um caos na saúde, tá? Eu vejo como uma solução da região na saúde. O problema é que a nossa região, você atravessou uma rua para outra, você já está em outra cidade. Então é problemático porque nada fazem por lá, então vem tudo para cá. Mas isso é outra coisa. Agora, o problema de avaliação. Vamos dizer que nós temos 3, futuramente UPAs, tá? 3 UPAs na cidade. Né? Nós temos uma UPA central, nós vamos ter a UPA da Zona Leste, que vai ser enorme, e temos a UPA da Zona Noroeste, que está em construção. Então temos 3 UPAs. Aí eu olho a avaliação das UPAs. Vou olhar a avaliação das UPAs. Daí uma lá está boa, a outra está ruim, a outra ruim. O que eu faço? Vou para a boa. Né? E eu superboto a boa. Isso é uma migração que acontece aqui, porque quando se abriu a UPA Central, o pessoal falava assim, vamos fazer turismo lá. Falaram mesmo, não, eu não conheço ainda, não, vamos aqui, o professor está aqui do lado, não, eu quero ir lá na UPA Central, porque eu não conheço ainda, eu quero ir lá ver, nova. Entendeu? Então, superlotaram no início, aquilo lá encheu de gente, né? Porque queriam conhecer.
É assim, vou fazer um test drive na UPA. Então, essa avaliação também, isso eu estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui, não é? Não pode prejudicar também isso, entendeu? Porque assim, aí vai ter que ter um controle, olha, você não mora nesse bairro, aí eu vou mandar o cara voltar para casa. Esse é que é o... Mas aí eu penso que nessa formatação não vai ter esse tipo de informação. Não, tem que ter, porque se você faz uma avaliação... O feedback que vai ter é da avaliação que ele deu ali para o local. Então, não você colocar o ranking para todo mundo ver, o que está bom e o que está ruim. Mas você pode colocar também. O gestor faz essa Mas avaliação. isso logo vai ter que ser colocado na transparência. Não, eu acho que pode mostrar. A questão, você pode até apresentar e essas coisas todas vão ser gerenciadas. E aí eu acho que aí você começa, porque aí você também tem duas coisas como macro tendências aí. Tem duas coisas que eu acho em termos de macro tendência. Eu vou falar a minha opinião, tá? Eu estou aqui para opinar. Eu acho que nós vamos ter um ciclo muito forte de desestatização, que vai envolver vários setores, inclusive na saúde. Num processo de descentralização em que você, gradualmente você vai... Porque o que acontece hoje com o dinheiro da população? Você recolhe os impostos, vai para uma caixa central, e essa caixa central determina como é que o dinheiro vai ser distribuído. Eu acho que isso vai ser questionado ao longo do tempo. As pessoas não vão querer mais jogar o dinheiro lá para o centro e depois distribuir. Quanto mais próximo o dinheiro tiver da pessoa, a pessoa poder interferir nesse processo. Aí você pode pensar numa descentralização desse processo. Então, uma das coisas que eu vejo, não só na educação como na saúde, é um processo de desestatização. Aí você vai falar, vai desestatizar e o cara que não tem dinheiro nenhum, aí o cara poderia receber um voucher para escolher a forma que ele quer resolver o seu problema e ele passaria a usar o voucher dele como uma ferramenta de fiscalização também. Quero, não quero, gosto disso, não gosto. Então, essa ideia das UPAs centralizadas tem a ver com esse modelo atual. Eu estou falando de 20 anos, 30 anos, não estou dizendo que vai ser amanhã, mas como tendência as pessoas vão começar a questionar tudo. Porque o movimento não é assim, eu vou resolver esse problema da saúde aqui, mas o mundo vai pensar do mesmo jeito. Não, as pessoas vão começar a querer não ter mais carro, as pessoas vão querer comer orgânico, as pessoas não vão querer mais pensar em ter um apartamento, vão querer alugar um apartamento, vão comprar um apartamento já pensando em alugar, já vão pensar o apartamento pensando em mudar. Vai ser uma mudança, assim, as pessoas vão começar a querer uma coisa mais fluida. Então, tudo que for sólido, as pessoas não vão querer muito. As pessoas vão querer umas coisas mais líquidas. Eu quero uma coisa mais fluida, eu não quero ter um imposto e eu quero receber, eu não quero pagar. Se você parar para pensar, vamos supor um empresário hoje, se você quer contratar alguém, você paga 5 mil para o cara e 5 mil de imposto. Se você pagasse 10 mil para o cara faria com o dinheiro que ele quiser. Então, um movimento de descentralização, as pessoas vão querer muito mais autonomia do que tem hoje. Essa é a tendência mundial, na minha opinião. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. As pessoas falaram, eu quero decidir as coisas, eu quero as coisas para mim, eu não quero mais ser escravo, eu quero escolher o meu emprego, eu quero escolher onde eu vou trabalhar. E aqui vai acontecer muita coisa por aí também. A pessoa vai ser Uber de manhã, vai ser não sei o que de tarde, vai ser não sei o que de noite. Então a gente tem que começar a pensar que a mudança não é uma coisa específica, é geral, é cultural, é tudo. Eu entendo também o que você falou, por uma melhora, né? Se ela está ruim, é uma questão do secretário também melhorar a Isso, unidade. exatamente. Para ele ter um parâmetro do que ele precisa melhorar ou não. Né? Eu só me preocupo... Hoje seria isso, mas você pode, por exemplo, estabelecer que aquela pessoa do modelo do negócio é o seguinte, ela vai ter que ser atendida numa região, numa área perto da casa dela. Se ela for para outra área, querido, você tem que ir lá porque é assim que funciona, senão a gente começa a ter problema de coisa. Então, eu estou apontando para vocês, e aí quando você falou agora de utopia, é o seguinte, por que eu tenho tanta convicção no que eu estou falando para vocês?
Porque eu trabalho com uma lógica matemática. Se o ser humano continuar crescendo, com o acesso à informação que nós temos hoje, não vai fechar. A conta no final do mês não vai fechar. Por quê? Por que a gente conseguiu aceitar tudo o que estava acontecendo até agora? Porque a mídia era concentrada, a gente não sabia o que estava acontecendo. Outra coisa importante que aconteceu também na Revolução Francesa, que é uma coisa fundamental, é o seguinte. Quando as pessoas começaram a escrever e ler, elas começaram a trocar carta. E elas começaram a saber do que estava acontecendo nos outros lugares através das cartas. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Tinha que alguém chegar e contava falando. Quando elas começaram a escrever, é o WhatsApp da época. Hoje esses grupos do WhatsApp que a gente criou, do Facebook, etc., criou um adensamento comunitário que a gente tinha perdido. Aquele adensamento comunitário de uma cidadezinha de 300 pessoas, de 500 pessoas, todo mundo se conhecia e todo mundo falava o tempo todo, a gente resgatou isso com o WhatsApp, com a internet. Então isso criou um adensamento, as pessoas estão mais seguras de si. Porque se ela é roubada hoje, assaltada, 5 minutos depois, todo mundo está lá, pô, o que aconteceu? Você foi roubada, que sacanagem, não sei o quê. Ela se sente amparada, ela não está isolada. Ela não está na frente de uma televisão como há 20 anos, assistindo o Jornal Nacional às 8 e acabou. Não tinha mais informação. Hoje ela tem todo mundo comentando, todo mundo participando. Isso cria um adensamento comunitário que vai fortalecendo as pessoas. E ela pode interagir também. Interagir, dar informação e tal. Então isso cria um adensamento populacional que a classe política não está entendendo o que está acontecendo, porque você tem mais informação e você tem um sentido comunitário muito mais forte. O que você podia fazer antes, não pode mais fazer. E as pessoas não estão se tocando disso. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Quando os caras iam para o Palácio de Versalhes comer as coisas, as pessoas estavam passando fome. As pessoas estão criando no Brasil o Palácio de Versalhes. Daqui a pouco as pessoas vão invadir ali, vai virar uma queda da Bastilha. Se tiver uma coisa, como aconteceu já algumas vezes, um negócio assim, as pessoas estão por aqui. Porque as pessoas estão vendo um mundo de desempregados, as pessoas passando insegurança, as pessoas com não sei o que, e o pessoal lá pensando no seu próprio umbigo o tempo todo. Quer dizer, o buraco está cada vez maior. Nós temos que pensar isso como um start, né? Porque eu mesmo, na fala, eu demorei um pouco a entender a posição real da coisa. A gente tem que entender isso como um start, porque na realidade, todo gestor, principalmente da área de saúde, está perdido mesmo. Né? Ninguém pode falar, eu estou aqui e sei, estou dominando a situação, é mentira. Isso é um start, para ele ter uma posição do que ele está gerindo, né? Porque assim, essas avaliações são importantes para ele. Enquanto ele não tiver isso, ele não sabe o que ele está gerenciando. Ele não sabe o que é bom e o que não é. Sim, ele não sabe qual a cidade dele realmente, o que está acontecendo na cidade dele. Isso. E a gente tem que entender esse projeto como um start para o secretário, né? Não como uma solução imediata para a saúde do município. Né? É um processo aí, é um processo que tem que ser culturalmente trabalhado, vão ter milhares de resistências, 3 anos, 5 anos, 7 anos, para você. Posterior a essa etapa, aí começam novas etapas que já vem muito mais fácil, né? Eu acho que uma coisa que funcionaria muito e que aí, assim, eu entendo que nós sairíamos da utopia da qual eu comento, seria a descentralização, na verdade, dessa responsabilidade em cima do gestor geral. Isso. E sim fazer estas aplicações, ou esses aplicativos, essas medidas, esses testes, usando o que hoje o município tem, que são as OS que está querendo implantar, então ser implantado, dentro das OS, então, os gestores determinar que as OS, fazer parte dos contratos, que as OS criem esse aplicativo. Porque é um custo para o município. O município não vai querer arcar com nada disso que lhe traga, né,
mais custos, mais despesas, porque não daria para fazer isso, levar uma proposta dessa para um gestor hoje municipal, seria um caos, porque é um valor, por mais que ele possa ter uma economia lá na frente, né, que a gente consiga provar por A mais B, matematicamente falando, né, até por toda a história, nenhum gestor vai querer fazer isso, ou vai dar a cara nesse momento, mas descentralizar isso para que as unidades, como o senhor falou quase no início da sua fala, de que cada um comece um trabalho de formiguinha, como o colega falou. Então, uma unidade aqui faz esse tipo de teste, né? Faz esse aplicativo, os resultados servem de modelo, a outra lá vai fazendo, vai pulverizando isso. Aí eu acho que a gente consegue realmente... E tem várias formas de pensar. O que é importante, e você falou, é o seguinte: o que eu tento trazer? Eu tento trazer uma visão macro histórica para dar um norte. Para o pessoal estar ali rodando o rabo e o cachorro, olha, o mundo está caminhando nessa direção. O negócio é uberização. Macro. Isso, é uberização, não sei o que, papá, tira os intermediadores, cidadão com força, com poder. Esse é o caminho, beleza? Beleza. Agora, como é que a gente pode implantar? No AES aqui, em Santos pode começar aqui, lá não sei aonde pode começar de outro jeito, etc. A grande dica é o seguinte: planta kiwi pequenininho, deixa o tomate funcionando e depois vai aumentando. O que pode acontecer? Você não pode estragar a plantação de tomate, porque senão... Agora, o gestor de visão... Não, pode falar. O gestor de visão, ele é o gestor assim, ele vai ver anos à frente. Porque o gestor não pode pensar nos 4 anos que eu estou aqui só. Eu tenho que pensar na frente, né? E o gestor de visão vai ver nesse projeto um custo-benefício muito alto, né? Então, assim, não adianta se pitolar nos 4 anos que eu vou ter nessa cadeira. Não sei se eu continuo mais 4. Mas os 4 anos que eu estou aqui, eu vou fazer isso. Não vai servir para mim, só daqui 10 anos vai dar resultado. Eu acho que esse é um problema maior também. Fala. Eu queria fazer uns 2, 3 comentários para nos dizer que eu fiquei quebrando a cabeça aqui, né? Porque é muito instigante essa toda a proposta, a inovação, né? De pensar diferente. E realmente o grande obstáculo de toda essa transição é porque a informação foi descentralizada, mas a decisão não. A decisão, nós temos grandes obstáculos jurídicos para a tomada de decisão por todos. A começar com um funcionário que tem estabilidade, que ele tem que ter processo administrativo disciplinar, quer dizer, não dá para tomar decisão por um aplicativo. E o comentário como é que é o seu nome? Silvia. Da Silvia foi assim, muito pertinente, né? Juntando o comentário da Silvia com o do Roberto. Assim, por quê? O Roberto falou, né, que o Estado é um excelente cobrador, né? Eu diria até que às vezes é policial, um excelente policial. Assim. Então, para ele cobrar do particular, ele tem muitos instrumentos jurídicos de punir quando o particular está atuando numa atividade pública. Então, nesses modelos de OS, realmente é possível a tomada de decisão ser descentralizada e ela ser até automatizada, porque não tem obstáculos jurídicos. Agora, em todo o processo de prestação que o próprio Estado faz de serviços públicos, aí nós temos aquele conjunto significativo de pessoas concursadas. E isso, nós temos uns obstáculos gigantes da tomada de decisão poder surtir algum efeito prático, efetivamente. Acaba virando só mera informação, caixa de reclamação. Acaba virando isso. Isso me reforça algo que às vezes eu me sinto assim, com muito medo de falar em espaços públicos. Porque nós nunca sabemos... Desliguem o Facebook. Porque nós nunca sabemos em que mundo que estamos, né? Com quem estamos conversando ou quem está escutando. Mas eu vou falar aqui, se me permitir essa liberdade. Comentado, até o Carlos comentou, né, a questão da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, nós fizemos uma grande virada nesse mundo,
E foi uma virada de, assim, olha, não queremos mais que as coisas fiquem nas mãos dos nobres. Tem que ter sangue azul para estar na mão das pessoas, só que tem sangue. Não, todos somos iguais. Assim, é um ideário muito bonito. A gente vai, depois de alguns anos, ler A Revolução dos Bichos, né, de George Orwell. Quem me leu, por favor, que leia esse livro. Assim. Tudo começa assim, todo mundo começa sendo igual. Mas aparecem os mais iguais. Né? E nós fizemos, logo em seguida da Revolução Francesa, um instrumental jurídico que é o substituto do título nobiliário. Eu não sou de sangue azul, eu não vim da família tal, eu não sou herdeiro do meu título. Eu presto concurso. E quando eu passo, virei o nobre. O concurso público substitui o título nobiliário. E quem entra lá no concurso público, quem entra, acaba virando o novo nobre da sociedade que nós estamos vivendo. E nós somos cheios de nobres. E eu dou aula na faculdade, na graduação, para meninos, né, para jovens, estão começando a vida. Lá no primeiro ano da faculdade, já estão sonhando em fazer concurso público. Na época que eu fiz faculdade de Direito, faz alguns anos, o sonho dos nosso sonho dos colegas era ser advogado. Hoje, se eu pegar uma turma de 100 alunos, eu vou achar uns 5 que querem ser advogados. Todos querem ser juízes, procuradores, promotores, delegados. Por que? Se pergunta para eles, não, é porque a carreira é diferente? Não, ganhar bem. Então, nós temos um grande obstáculo que é superar, que não foi superado pela Revolução Francesa. Talvez essa nova revolução consiga. O título nobiliário do concurso, a estabilidade, Vejam, os Estados Unidos, eles conseguiram implantar algo que nós aqui jamais admitimos juridicamente, chamado o recall. Né? Que é aquele cargo público, que é quando aquela pessoa que ocupa o cargo público está dando dor de cabeça, o povo pode derrubar, não tem estabilidade. É muito excepcional o uso do recall law, mas existe. Aqui não se admite um negócio desse. Aqui, para fazer um impeachment, a dor de cabeça, a novela que nós vivemos para conseguir um impeachment. Gente, quando não está agradando, precisa ter cometido crime para trocar alguém que está no... Assim, para trocar um secretário de saúde, um prefeito, precisa ter cometido crime. A gente não pode trocar o nosso gestor, pegar alguém que dá mais resultado. Então, essa lógica a gente tem que mudar. Talvez a revolução atual dessa junção das pessoas que começam a trocar ideias com o Facebook, talvez consigamos fazer isso. Mas assim, você fica inquieto de não colocar esse lado. Né? Tem um obstáculo cultural sério, que é o sonho que cada um dos nossos cidadãos tem dentro de si. No fundo, lá no fundo do coração de quase de todo mundo, quase todos nós, o que a gente quer não é igualdade, é virar o nobre. Não é igualdade. E no capítulo Utopia, aí é uma inquietação minha, esse é o último comentário, que o Carlos pode me ensinar muito mais. No capítulo Utopia, eu tenho uma missão, aí é uma missão que eu me dei pessoalmente. Eu sempre fui encantado pelo livro Utopia. O livro do Thomas More, Utopia. Acho que ele tem umas ideias geniais, acho que ele tem umas ideias assim, fascinantes, quando ele, por exemplo, propõe. Porque a gente não põe nos criminosos, faz os criminosos começarem a andar cheios de ouro. Porque aí a gente vai começar a associar culturalmente o ouro com algo ruim. E a gente vai parar de procurar essa bobagem que é o ouro. É genial assim, a associação de ideias. Então, o Thomas More, quando escreve o livro Utopia, ele desenha a sociedade que nós sonhamos, mas não uma que é impossível. Quer dizer, o mundo transformou a palavra utopia de Thomas More em algo que é irrealizável. E a proposta dele não era isso, era uma série de coisas que a gente pode fazer sem muito esforço. Então, a ideia da palavra utopia de Thomas More é o sonho possível. É a sociedade que nós queremos e possível. Então, aí é uma missão pessoal. Vamos tentar usar a palavra utopia nesse sentido,
Assim, acha uma outra para sentir algo impossível. Né? Utopia, se a gente acreditar que a utopia é o impossível, a gente também para de lutar. Tem vários pontos que você tocou aí que são muito interessantes, né? Primeiro o seguinte, e é fato isso, nós temos uma estrutura legal que é compatível com a estrutura administrativa atual. Resultado legal hoje, as leis são o rabo da sociedade. Primeiro você faz tudo, depois você muda as leis. Né? E as leis, você não começa fazendo as leis e depois a sociedade vai e faz. A sociedade faz, depois que começa a bagunça, peraí, vamos dar uma organizada, aí legisla. Então, em determinados momentos há rupturas. E eu acho que a gente viveu no momento passado, quando você fala de Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Inglesa, que são as 3 revoluções liberais que nós tivemos, foi basicamente o seguinte: chega de monarquia absoluta e vamos criar a república. Essa que foi a revolução. Né? Essa que foi a revolução. Então, eu acho que a gente tem aí um problema, e aí eu acho que é uma coisa lindíssima para o estudo vocês estão fazendo mestrado, o estudo do direito, é o seguinte: qual é o impacto que essa revolução vai ter nas legislações? Essa decisão do juiz hoje é um negócio para discutir interessantíssimo, porque você vê o seguinte: nós temos hoje um modelo de relação patrão-empregado novo, de trabalhista, que é o Uber. E aí vem o juiz e diz: não, ele tem que ser CLT. E aí você tem uma incompatibilidade, porque se o cara do Uber começar a ganhar CLT, você vai desempregar os caras todos, porque não vai ter condição. O modelo só funciona porque não tem. Porque senão não fica muito caro. E aí o cara não tem trabalho. É uma discussão riquíssima. Quer dizer, você vai ter que abandonar alguma coisa. Então, essa é uma discussão super interessante. Sinceramente, eu não conheço a decisão, mas me parece muito louco essa decisão de achar que é relação trabalhista. Não, tudo bem, mas está lá. Em algum momento ele percebeu Mas os quem é o 5 empregador? itens. Não tem empregador. Então, mas ele reconheceu em algum momento a relação. Ele está tentando juntar. Tem o CEF, subordinação. Bom, então isso é uma discussão que eu acho que tem aí uma coisa. E todas essas revoluções civilizacionais passaram por mudanças profundas na legislação. E a legislação eu tenho um uberômetro que eu desenvolvi, que é assim, para poder analisar um determinado setor e empresa. Então, o primeiro fator para você ver se vai facilitar o uberômetro é complexidade do processo, se é fácil ou não. Aí você vai ter a confiança do consumidor no processo e a legislação. Se tiver muita legislação, for muito complexo e o consumidor tiver problema de confiança, vai demorar a uberizar. Se o contrário acontecer, vai facilitar a uberização. Então, essas são as coisas. Então, eu acho que essa é a primeira questão que você traz. A segunda questão que você traz é a questão que você está trazendo da utopia. A utopia é o não lugar. Né? Topos lugar, o não lugar. Ou seja, é uma coisa que nunca consegue se colocar. Então, uma das coisas que eu aderi nesse processo todo, eu me transformei num liberal em função dos meus estudos. Hoje eu sou um liberal 3.0 que quer implantar no mundo esse modelo de empoderamento do cidadão. Você pergunta, qual é a sua posição política? Eu quero que o cidadão fique com o celular, clicando em cima de tudo. Essa é a minha posição política. Controle remoto no comando. Então é esse que eu acho que é a saída para a sociedade. Então essa é a minha posição política. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai ter um mundo mais controlado por mais gente e menos gente. Então, eu acho que o processo, o ser humano, no processo dele, ele quer viver com mais qualidade. Então, o que acontece? A gente não tem uma... Eu estava conversando com o motorista de táxi, ele falou assim, o Brasil não tem jeito. Eu falei, o que é o Brasil ter jeito? O que é ter jeito? Devolveu a pergunta para ele. Agora, o que é o Brasil ter jeito? Um belo dia a gente diz, agora o Brasil tem jeito.
Como? Não vai ter jeito. Ou seja, é um processo construído por milhões de pessoas em relações e que a gente pode dizer, existe uma taxa de qualidade e de satisfação que pode subir, pode descer. O que o ser humano procura é a melhoria contínua dessa taxa de qualidade. Quando a gente tem a oportunidade, como a gente tem agora, de usar determinadas tecnologias para subir essa taxa de qualidade, nós vamos usar. Não quer dizer que vai chegar ao mundo perfeito. Eu tenho uma aluna minha, a Rosilma conhece, adora, de vez em quando ela fala assim, Nepô, e aí? Vai salvar o mundo? Eu falei, não tem salvação. Não existe salvação. O ser humano não vai salvar ninguém, ninguém vai salvar nada. A gente vai viver melhor ou pior, dependendo do contexto. Se cair uma bomba atômica, vai ser um caos geral. Se esses terroristas aí conseguirem uma bomba atômica, vai ser um caos geral. E nós vamos piorar a nossa situação. Então eu acho que o século, o novo século que nós temos hoje, é um século de muito conflito. Nossa geração é uma geração que vive esse velho mundo controlador e o velho mundo e esse novo mundo que quer descontrolar. Eu tive uma experiência muito rica que eu quero passar para vocês na sexta-feira, que eu percebi uma coisa muito interessante. Eu estou fazendo um trabalho com clientes de inovação 3.0 e a gente fez uma reunião e aí todo mundo estava muito feliz, falando de população, de tudo, e era tudo uma felicidade geral. Amanhã foi linda e todo mundo almoçou lindamente, todo mundo feliz, não sei do que. Quando chegou na primeira hora da tarde, que a gente foi começar a dizer o que seria os novos processos, que eles começaram a perceber que eles iam perder poder. O bicho pegou. O fígado, é no fígado das pessoas que está o sistema atual. Não é uma coisa racional. Está entendendo? Eu percebi ali que a gente tinha que fazer um transplante de fígado, sem anestesia e o cara andando. Porque as pessoas não confiam nisso que a gente está falando. Se você disser, a gente vai botar aplicativo, vai fazer saúde assim, as pessoas vão dizer, isso não vai funcionar. Isso vai acontecer não sei do que, vai não sei o que, não sei o que lá. As pessoas vão inventar, agora vai ter um não sei do que, não sei do que lá. Está entendendo? Então, isso que você falou assim, a gente agora vai criar os novos nobres, então a gente vai. Talvez a gente está indo para um mundo, a gente está num processo de redução dos nobres. A gente tirou os nobres, criou os políticos que viraram os novos nobres, e a gente agora vai criar um modelo com menos nobres. Aí você vai dizer, Nepô, é uma garantia que a gente não vai ter mais nobres na sociedade? Não. Isso faz parte de um processo do ser humano de melhoria contínua. Normalmente, quando a pessoa, Marcelo, quando a pessoa é muito pessimista, eu dou aula há muitos anos, eu dou aula conversando. Então eu posso dizer para vocês que eu sou um aprendiz, eu sou um especialista da cabeça das pessoas e da dificuldade que as pessoas têm, porque são anos de trabalho. Quando entra alguém com um pessimismo, normalmente o pessimista é assim, ele tem um mundo ideal na cabeça dele, e tudo o que acontece não bate com o mundo ideal dele. E tudo que ele fala é o seguinte, não está legal porque... Aí ele pega uma coisa minúscula que aconteceu, eu tenho 200 caras presos que nunca foram presos, aí ele vai pegar uma decisão pequena do Tribunal Superior e vai dizer, tá vendo, eu não falei que não tem nada mudando, não sei do que. Eu falo, gente, você não está vendo o contexto, porque ele na cabeça dele, ele tem um mundo ideal, que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, na mesma hora, não pode ter nenhum retrocesso. Se o Cunha sair porque tem um aneurisma cerebral, eu não falei que não... Está entendendo? Então, esse é o pessimista clássico, e a gente enfrenta esses problemas todos. Então eu acho que a gente está indo para um processo de descentralização de mídia e distribuição de decisões irreversível. Porque quando você tem a população do tamanho que a gente tem, e você tem descentralização de mídia, como diz a Dilma, a pasta de dente não volta para o dentifrício. Não volta. A boiada saiu do cercado e não volta mais para o cercado. Então a gente agora tem que começar. E essa população
No dia que eu estou falando para vocês, eu sou um pensador, sou um professor. Imagina um político chegando em Santos com esse discurso numa campanha eleitoral, dizendo que ele vai dar poder para todo cidadão fiscalizar tudo. Nós tivemos uma experiência dessa aqui. Ele cresce rapidamente, todo mundo vai falar, cara, isso aí... O prefeito fez um projeto, não sei se o doutor conhece, que é o Vivo Bairro. Ele pegou, foi visitar todos os bairros e perguntou para a população o que a população queria. As coisas que a população mais pediu foi ponto de saúde e lugar para o pessoal poder brincar. Lazer. Né? No orçamento seguinte, foram colocados, estão sendo construídos 10 unidades básicas de saúde, 3 as UPAs, 3 centros culturais. Só que você atendeu, descentralizou a decisão, porque foi a população que pediu, só que isso tem um custo, que agora tem que manter essas unidades. E aí o cidadão não quer pagar para ter o médico perto da casa dele, para ter o lazer perto da casa dele, porque vai ter que aumentar o IPTU, vamos dizer assim, para poder sustentar toda essa estrutura que está sendo montada. Então, essa decisão, essa descentralização, não cria só uma solução, ela gera uma outra questão, outras questões. Aí vem o problema do Estado, né? Que aí, por exemplo, a questão do Estado é o seguinte: o cidadão paga um imposto para, digamos, ter uma praça, e aquela praça não funciona a contento. Aí você vai começar, nesse momento a gente fala, a gente não pensa de forma diferente, mas a outra pergunta que você vai fazer: pô, se eu pagar muito menos imposto e tiver um parque na minha casa e eu puder escolher o parque que eu vou e pagar um pouquinho para o parque, eu escolho o parque que eu quiser, e os parques poderem fazer, e dentro... Olha, eu fui lá no Parque Nacional em Teresópolis, que eu tenho uma casa lá, Parque Nacional. Em pleno verão a piscina não está funcionando. O restaurante que tem lá é um restaurante vagabundo. É um lugar de montanhismo que podia ser um negócio internacional. Tudo na mão do Estado. Não funciona. Se eles tivessem lá um serviço, um restaurante bacana, tem um hotel dentro do parque que não funciona, botasse aquele hotel para funcionar, etc., aquilo ia dar dinheiro e aquilo ia todo mundo. Ah, eu estou pagando, mas você está pagando, mas aí você, em vez de pagar IPTU, ou em vez de pagar, você pagaria o parque se você quiser. Se você não frequentar, você não paga. Então, eu acho que, da mesma maneira que eu estou dizendo, que a tendência é uberização, a uberização vai exigir uma desestatização muito forte do cidadão dizendo: eu quero pagar menos imposto e quero escolher o que eu vou gastar o meu dinheiro. E aí eu acho que isso vai tender a caminhar. Milton, acho que queria que você fizesse um comentário, queria a gente fazer uma avaliação final. Aí sai a terceirização também, né? Você vai ser o último a falar. Peraí, deixa eu fazer uma avaliação. Quem não falou ainda? Você que não falou nada. Qual foi a sua avaliação da palestra? O que você achou? Eu particularmente gostei. Gostou muito? Fala, amor. Quantas estrelinhas? Levei 5 estrelinhas suas? Quando vocês falaram, né, para poder colocar isso em prática, eu pensei justamente nos estudantes, né, na escola. Como é que é? A população, né, não quer participar, mas coloca os jovens, eles levam para casa e a população começa a participar, porque os jovens eles estão antenados em tudo. Isso aí. Fala, o que você achou aí do nosso encontro? Eu achei interessante e eu entendi a colocação de você. Você está trazendo aqui uma ideia, que é o parecer teu, e como vai ser resolvido, cada um vai ter que ter a sua condição de solução dos problemas que vão aparecer com isso. Então, eu como sou da área da saúde, nós queremos o melhor para Santos, como conselho, fiscalizamos já, atuamos nessa fiscalização junto ao gestor, toda a verba SUS que vem para a cidade, mas o que me interessou mais na parte que você falou seria a condição do cidadão, em vez de pagar o imposto ir lá para aquela cesta, o negócio ficar mais aqui. Essa parte que eu acho que vai ser a dificuldade de nós trazermos. Aí vai vir uma carga tributária baixando para poder você fazer uso disso. Porque, por exemplo, você tem a saúde num país, os Estados Unidos faz isso, a Europa também faz. Você tem a saúde do Estado, mas na hora que você chega lá para ser atendido, você paga uma taxa.
Você paga uma taxa hoje, vai na Europa, de 12 euros e você para entrar. Lá dentro você tem todo o atendimento. Então, essa burocracia, essa coisa aqui que vai ter que melhorar no nosso país. Então, vai ter que ficar mais no cidadão do que ir para essa caixa, que nessa distribuição, infelizmente, vão bilhões e não chega milhão. Essa é a realidade. Eu acho que essa é uma tendência. Aí, uma coisa que geralmente as pessoas perguntam, Nepô, em quanto tempo? Não tem essa questão de quanto tempo. Aqui acontece. Eu estou mostrando para vocês as macro tendências, vocês vão ver surgimento de pessoas, de partidos, de prefeitos e tal, que vão levar essa direção. Eu penso assim pelo seguinte, porque a matemática não fecha. Rosilma, você está impressionantemente calada. O senhor não tem um projeto para a gente analisar lá, nós, povo, senador, deputado, para limpar essa raça? Quer cortar, né? Não, vamos dar estrelinha para eles também. Vai ter estrelinha. Ele não tem foto. Ele é palestrante, não é mágico? Fala, Rosilma. É mágico você? Não. Palestrante. Isso, fala. É que eu sou boa aluna. Eu gosto muito de ouvir, tanto quanto de falar. Isso é mentira. Fala. Milton, o que você achou? Eu achei interessante pelo seguinte, porque até o Roberto lembrou agora, o Luiz também, existe já essa fiscalização. O conselho, assim, né, eu assumi agora essa cadeira no conselho, então estou aprendendo, estou engatinhando. Mas, o que acontece? Eles já fazem isso com a questão da verba SUS, onde tem avaliação bimestral, se não me falha a memória, né? As contas vêm, quadrimestral. Então, é entregue na mão do pessoal que é responsável para fazer essa fiscalização, a comissão de finanças, né? Ela faz essa fiscalização e atribui uma nota para o uso dessa, entendeu? Então, um pontapézinho já foi dado, a sementinha já foi plantada, entendeu? Então, quer dizer, se a comissão falar assim, olha, eu reprovo, zarou tudo. O secretário, está todo mundo enroscado. Entendeu? Então, quer dizer, eu achei bacana porque esse teu modelo, ele é plenamente viável. Tanto é que já está sendo aplicado. Basta ter um pouquinho de vontade política, né, de estar fazendo isso aí. E o pessoal pôr em prática o quê? De repente, o próprio conselho sugerir, olha, vamos criar uma comissão para avaliar, por exemplo, a recepção nas UPAs. É a caixinha de Isso. sugestão. Não. Então, mas aí se bate-se. O aparelho. Exatamente. Não, vamos acabar com essa caixinha. Vamos acabar com essa caixinha e vamos colocar ele falou do Banco do Brasil, mas o posto fiscal também da Receita, ele tem ali a avaliação com as carinhas. Foi bem, uma carinha, duas carinhas, aquele negócio. Você pode passar essa etapa da mesma forma que é feito com as contas. O pessoal fez, penso eu, né, não sei, aí estão os dois, o presidente e o vice, para dizer por que é que se criou essa comissão de fiscalização da finança. Por que é que se criou? Porque é dinheiro. Então, é uma coisa séria. Então, a gente precisa saber o que vem do Estado para cá e como ele é aplicado na saúde. Então, tem o pessoal de responsabilidade que avalia. Entendeu? Então, estamos com um problema o quê? Na recepção, tem denúncia, o pessoal vai nas nossas reuniões dizer que o funcionário fica assediando, fica maltratando o usuário ali, bullying. Onde já se viu a pessoa chegar ruim lá e sofrer bullying de uma pessoa que trabalha na saúde. Então cria-se uma comissão, cria-se um mecanismo onde vai fazer essa avaliação. E alguém, né, o conselho, por exemplo, vai estar avaliando isso aí. Como não como Estado, e sim como um fiscal da saúde. Eu acho legal, assim, para fechar, é o seguinte, quer dizer, a ideia nossa aqui, a gente está discutindo com o Marcelo lá a possibilidade de fazer uma capacitação para os professores. E eu acho que vocês têm contato com o secretário, podiam conversar com eles, vamos pensar alguma coisa, estudar alguma coisa, fazer palestra, fazer um workshop, pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, a prefeitura podia organizar um workshop para a gente aprofundar, discutir, etc, e começar a pensar, e a gente começar a botar a primeira semente na terra, para depois virar fazer o cantinho do kiwi. Exatamente, e aí aos poucos as pessoas, um belo dia, o cara vai, um dia plantaram kiwi aqui, agora só tem kiwi.
Joia? o chip, deveria ser o voto direto para a central. Chip não pode ter gambiarra de trocar o chip, né? Bateu, já vai na central direto. Não, mas o chip que eu falo não é chip do telefone, não. É chip de leitura se você sentar na cadeira e toca o chip avisa, entendeu? Não é chip de celular. Bom, todo mundo já falou e tal, então, gente, queria agradecer, pedir uma salva de palmas para o nosso esforço. E antes de terminar,